Você já deve ter se perguntado por que raios tenho que racionalizar uma fração? Recordo-me que há algum tempo eu não estava muito bem convencido de para que fazer isso. Se você tem essa dúvida ou não sabe bem o que é racionalizar, esse vídeo foi feito para você. Nesse vídeo vou te apresentar algumas estratégias de racionalização e te mostrar 2 argumentos do porquê disso ser tão importante. Eu sou o Professor Carlos e este é o canal Exato. Vem comigo! Segundo o Google, racionalizar é transformar uma expressão algébrica em outra equivalente sem radicais no denominador, ou eliminar os radicais de uma equação algébrica. Ou seja, racionalizar é eliminar as raízes do denominador. E isso pode parecer um pouco complicado em alguns casos. Porém, existem algumas técnicas que podem nos ajudar. Normalmente, quando temos apenas uma raiz no denominador, as coisas não são tão complicadas. Veja o exemplo. Para eliminar raiz de 2 do denominador, podemos multiplicar e dividir por raiz de 2, pois isso não vai alterar o valor da expressão. Isso recai numa multiplicação de frações. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Pois raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que por sua vez é 2. A princípio, esteticamente, talvez você não note muita diferença. Porém, se quisermos uma representação decimal, normalmente muito útil para fazer comparações, qual é mais simples? 1 sobre raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2? Vamos assumir, então, que raiz de 2 seja aproximadamente 1,414. Para obtermos a representação decimal de 1 sobre raiz de 2, precisamos então dividir 1 por 1,414, que nos dá... Note o trabalhão que dá para montar a conta. Nos dá aproximadamente 0,707. Agora façamos o mesmo para dividir 1,414 por 2. Perceberam que chegamos ao 0,707 com muito mais facilidade? Então esse é o primeiro argumento. Dividir por um número inteiro costuma ser muito mais fácil que dividir por uma aproximação de um número irracional. Outro exemplo cujo resultado é muito interessante é o seguinte. Vamos racionalizar a expressão raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Para isso, vamos utilizar a estratégia de multiplicar e dividir por uma adaptação do binômio que aparece no denominador. Porém, vamos inverter um dos sinais. Veja, temos uma multiplicação de frações. Procedemos multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos analisar então o denominador em separado. Notem que nós temos então uma multiplicação de 2 expressões. Então vamos utilizar a lei da distributividade. Então fica lá, raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3 ao quadrado. Aí raiz de 3 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 2 ao quadrado. Notem que os termos do meio vão ser simplificados e no final nós vamos ter raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, e raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, só que negativo. Perceba que isso é justamente um produto notável, aquele produto notável da soma pela diferença, cujo resultado tem a regrinha que diz que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Embaixo, 3 menos 2 que dá 1. Note que neste caso, nem precisamos fazer a divisão para obter uma representação decimal. Se raiz de 6 pode ser aproximado por 2,45, então raiz de 6 menos 2 é uma aproximação de 2,45 menos 2, que dá 0,45. Nem vou tentar passar o raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2 para forma decimal, porque deve ser muito trabalhoso.
O segundo argumento está mais voltado para o conceito fracionário. Enquanto o numerador está representando uma medida, o denominador vai nos dizer em quantas partes iguais essa medida será dividida. Agora eu pergunto, Faz sentido. eu dividi algo em raiz de 2 partes iguais? Esse é mais um motivo do porquê de não querermos raízes no denominador. Agora, se você não gostou muito desses argumentos e tem um melhor, deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato.